Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA aqui no feed aberto para você ouvinte do podcast, os passas dos esportes, que você que escuta o programa se torne apoiador. Link na descrição, te dá acesso a um monte de conteúdo exclusivo extra lá no site. Programa de hoje sobre NBA, eu e o meu amigo Rodrigo Moisés, jornalista, um dos melhores jogadores de flag football do Brasil, que brilhou, foi MVP no torneio nesse final de semana. Falaremos sobre trocas na NBA. Vamos fazer um preview dessa última semana da janela de trocas, que é um timing perfeito. A NBA tá de parabéns. Fim da janela de trocas, um período de muitas notícias e que traz muita atenção pra liga. Eles jogam na quinta-feira antes do Super Bowl, né? Então a NBA, às vezes, eu acho que não tá muito afim de se trazer mais audiência, mas enfim. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Quem tá assistindo no YouTube tá vendo ele com a camisa do Floripa Ghosts, né? O maior time do Brasil de flag football. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Janela de trocas da NBA essa última semana que ganhou alguns ingredientes extras, né? Nesses últimos dias, muita coisa pra gente falar, né? Fala, Gabriel. Olá a todos. Muita coisa interessante acontecendo, né? A gente sabe que dá pra dizer que da temporada regular, eu diria que a trade deadline só talvez seja menos empolgante que a rodada de Natal, né? Acho que tá ali entre os principais eventos do calendário. Às vezes a gente fica naquela expectativa, atualizando ali o Twitter do Shens, não acontece nada, mas sempre tem uma ou outra coisa, alguma movimentação prévia, alguma movimentação que eles deixam para a última hora, então é sempre muito, muito empolgante ficar acompanhando as notícias aí nesse último prazo de trocas dos times. E é legal que mexe com o que a gente mais gosta, né? Que são os times hipotéticos da NBA, né? Aquela coisa de 2K, trocas e tal. É um programa que também tem chances de envelhecer rápido, né? Vai que a gente termina de gravar, aí sai uma troca gigantesca, né? Mas não parece que é nada iminente aqui nesse momento que a gente tá gravando. Vamos começar falando sobre o grande nome. Quer dizer, talvez não seja o grande nome, mas é o melhor jogador que tá disponível nesse mercado, porque o maior nome é o Jimmy Butler, que a gente vai falar mais sobre a frente. O Rodrigo vai falar sobre o Jimmy Butler, né? Porque eu prometi no podcast da semana passada que eu não iria mais falar sobre o Jimmy Butler. Ele é o grande nome, mas o grande jogador, o melhor jogador disponível em trocas é o De'Aaron Fox, armador do Sacramento Kings. A gente sabe que o Sacramento Kings é um time que talvez o grande público não preste tanta atenção, né? Mas os de verdade sabem o talento do De'Aaron Fox, é um dos melhores armadores da NBA. Ele vai ser trocado, ou talvez não seja, né? A gente nunca sabe, por conta da questão contratual dele, né? O contrato vai até o fim da próxima temporada, então os Kings correm o risco, se entrarem com ele na próxima temporada, de perderem ele de graça em 2026, ou então ele no último ano de contrato, o valor de troca dele é muito menor, né? Então, se ele já indicou a franquia que não pretende renovar, o melhor para o Sacramento Kings é que ele de fato seja trocado. Antes de falar de destinos, e eu preparei aqui algumas possíveis trocas, De'Aaron Fox realmente, na minha opinião, você pode discordar obviamente, Rodrigo, é um cara que move assim as aspirações de um time, né? Talvez ele não seja suficiente para ser o melhor jogador de um time que vai brigar pelo título, mas eu acho que ele ao lado de uma outra estrela, de um cara, por exemplo, top 10, eu acho que ele pode ser a peça que falta para muitos times, né? Porque ele é um armador que é um cara muito esforçado, extremamente explosivo, o arremesso dele é mediano e tal, eu gosto ele trabalha bastante na defesa, apesar de não ser um dos melhores defensores da liga. Então eu acho que ele é uma estrela, ele é um All-Star, talvez não All-NBA, mas é um All-Star de verdade, e eu acho que a maioria dos times se beneficiaria de ter um cara como o De'Aaron Fox. Você concorda? Eu concordo. O De'Aaron Fox, ele tem uma característica muito interessante, né? Ele é possivelmente o jogador mais veloz da liga.
E, então, enfim, talvez o Jamoran, alguma outra opção, mas o Darren Fox ele é um dos caras que mais consegue imprimir esse pace, né? Defensivamente ele é um cara que faz algumas coisas bem, então ele é um cara que ele é muito bom desviando passes, roubando bolas, ele é um jogador bem agressivo na defesa, e como o Gabriel falou, né, é esforçado, então a gente sabe que defensivamente na NBA tu ser esforçado, tu ser engajado, já é uma característica que é valiosa e que ajuda muitos esquemas. Então, de fato, o Darren Fox, ele é um cara que muitos times gostariam de ter, e até porque, enfim, né, a gente sabe que é uma posição é difícil, né, de ter esse armador, que é um cara que passa bem a bola, um cara que pega rebote, não é um grande arremessador, mas também não é o pior arremessador da liga, então ele é realmente um jogador muito interessante, e ele pode ser esse segundo cara, essa segunda estrela que um time que busca o título, e também pode ser ele pode ser esse jogador que ajude uma estrela ainda mais jovem, ainda em ascensão, né? O Darren Fox é um cara de 27 anos, ele é um jogador que dá pra dizer que ele tá no auge da sua forma, né? Um cara que até perdeu alguns jogos teve uma lesão no glúteo esse ano, mas acho que ele não tem nenhum problema, que preocupe, mas, enfim, acho que muitos times se beneficiariam de ter o Darren Fox, e ele manifestou interesse de sair do Kings, né? Acho que isso, a gente sabe que na NBA, quando o jogador ele começa a vazar essas informações que ele quer sair, é muito difícil que isso não aconteça. Pode ser que não aconteça exatamente nessa trade deadline, mas, enfim, na próxima off-season, dificilmente a gente vai ver ele começando a próxima temporada lá pelo Sacramento Kings. O bom e o ruim da NBA é que sempre vai ter a próxima estrela que vai querer ser trocada, né? E o Darren Fox é o nome da vez, né? Só que assim, claro que a gente não sabe ainda como a situação vai se desenvolver. Mas se você... O Darren Fox foi draftado pelo Sacramento Kings em 2017, ele é da mesma classe do Lonzo Ball, do Tatum. Acho que ele renovou o contrato, ele passou esse período todo com a equipe. Eu acho que é honesto da parte dele falar, eu acho que chegou a hora de eu ir pra um outro time. Ele se esforçou e tentou. O máximo que os Kings conseguiram foi chegar na primeira rodada dos playoffs. E ele chega, me troca agora que você vai conseguir alguma coisa de volta, porque eu não pretendo renovar. Eu acho que é honesto, assim, dele, né? Claro que a gente não sabe. De repente ele vai começar a perder voos do Sacramento Kings, né? Vai começar a falar um monte de merda na imprensa, como o Jimmy Butler, né? Mas nesse momento eu acho que são business, né? As coisas como acontecem na NBA. O que a gente já tem de rumores é que falava-se muito sobre o Houston Rockets pra ele, porque ele é do estado do Texas, só que o Houston Rockets aparentemente não tem interesse. E até um próximo tópico que a gente vai fazer aqui a gente tem mais 2 tópicos na pauta, né? Um do lado dos times. A gente vai definir se o time vai ser um time comprador na janela de trocas, se vai ser um time que vai vender peças, ou um time que vai ficar parado. E o Houston Rockets, ao que tudo indica, é o time que vai ficar parado. Porque parece que eles querem ver o que eles têm nesse núcleo do time e tal. Então, meio que foi riscado o nome do Rockets nessa corrida pelo Darren Fox. E parece que o Fox não quer ir pro Lakers. Que a gente sabe, né, que o Los Angeles Lakers, eles acreditam na teoria do direito divino de ter qualquer estrela, né, que chega no mercado. E Darren Fox é agenciado pelo Rich Paul, que é o agente, amigo, pessoal e passa do LeBron. Mas o Darren Fox não parece disposto a ir pro Lakers. E parece que o time número 1 na lista dele, que também era o time que eu mais gostaria de ver o Darren Fox, é o San Antonio Spurs. E o meu medo é que na NBA, as coisas que são óbvias, que parecem que são destinadas a acontecer, muitas vezes não acontecem, né? Esse que é o meu medo. Mas o Rodrigo citou, né, e eu tenho certeza que ele falou o que ele falou tendo em mente o San Antonio Spurs. Eu acho que o Darren Fox seria perfeito pra jogar ao lado do Wembanyama, né? Porque, tudo bem, eles não estão na mesma faixa etária, né? Também não é uma diferença muito grande. O Fox tem 27, o Wembanyama tem acho que 20 ou 19, ou 21, sei lá. Então não é uma diferença absurda, e o Wembanyama pra mim já é um jogador top 10 na liga, né? E aí você tem esse armador
de alto nível. A gente viu a diferença que o time dos Spurs esse ano com o Chris Paul em relação ao ano passado, que foi aqui, Jeremy Sohan de armador no início da temporada e tal. E por mais que eu ame o Chris Paul em 2025 não é perto do que o De'Aaron Fox, né? Então, eu acho que pode ser um núcleo de verdade você ter o Wembanyama e De'Aaron Fox. A questão é, Rodrigo, dá pra fazer essa troca sem mandar o Stephon Castle pro Sacramento Kings? Porque eu até tava conversando com alguns amigos meus hoje. Ter um núcleo com De'Aaron Fox, Stephon Castle e o Wembanyama, pra mim é um núcleo de verdade, assim, de time que eventualmente briga por título. Mas eu não sei se o Kings vai bater pé firme. Precisamos do Stephon Castle, que é se não o melhor calouro da temporada até agora. Eu acho que é um cara que tem um potencial gigantesco. Se é o San Antonio Spurs, você botaria o Stephon Castle na mesa? Eu acho que é a grande questão que eu acho que dá uma segurada nessa troca acontecer. E realmente ela é a questão mais interessante mesmo, porque se o Stephon Castle não for envolvido na troca, é muito provável que o Spurs tenha que envolver mais escolhas de primeira rodada, né? Então isso certamente deve acontecer. E a gente fica naquele questionamento, será que é o momento do Spurs dar esse pô, agora faltou a palavra em português, né? Não seria um all-in. Asset. Mas, tipo, dar essas escolhas de primeira rodada que são tão valiosas e que, eventualmente, como o Gabriel falou, na próxima off-season vai ter uma estrela querendo sair do seu time, vai ter uma estrela querendo ser trocada. Então, será que vai valer a pena pro Spurs pagar tantas primeiras rodadas do De'Aaron Fox? Porque, apesar de o Spurs já ser um time muito mais interessante do que foi na temporada passada, a gente já viu a diferença que é o Wembanyama com o armador, a gente não sabe até que ponto esse time chegaria com esses dois All-Stars. Tudo bem, é um time que tá ficando cada vez mais robusto, é um time que já tem alguns jogadores mais interessantes para essa temporada, mas a gente fica nessa dúvida, né? E eu acho que também tem um outro ponto sobre o Stephon Castle, que é como que funciona o encaixe do Stephon Castle com o De'Aaron Fox? Porque o Stephon Castle, ele é um cara que eu gosto muito dele com a bola na mão. E aí, claro, né, um armador, um point guard na NBA com a bola na mão. A gente sabe que é um cara que pode cometer erros e tudo mais. Mas eu gosto dele imprimindo a velocidade. Ele até tem um estilo bem parecido com o De'Aaron Fox, se a gente parar pra pensar. E eu, sinceramente, quando ele joga com o Chris Paul, eu acho que fica um pouco mais... Não é exatamente a melhor característica dele, né? Porque ele ainda não é exatamente um arremessador, ele ainda não é esse cara que necessariamente consegue jogar na posição 2. Obviamente, né? O cara tá listado, o cara tem tamanho para isso, mas eu, sinceramente, eu prefiro ver ele com a bola na mão. Então, eu não sei se o encaixe de De'Aaron Fox e Stephon Castle vai valer a pena, e eu não sei se não der certo, se depois o Spurs vai conseguir transformar o Stephon Castle em outra coisa, né? Eu acho mais fácil transformar, por exemplo, escolhas de primeira rodada. Então, enfim, acho que são os questionamentos que o front office do Spurs acho que deve estar se fazendo para poder fazer essa troca. Justo. Eu, particularmente, eu discordo. Eu vou na direção contrária. Eu acho que o futuro do Stephon Castle é como shooting guard. E eu acho que pode ser aquela coisa de ele ser o playmaker secundário e ter a bola nas mãos quando ele estiver em quadra e o Fox não. E a questão do arremesso realmente é algo que, como a gente falou, o Fox é um arremessador mediano. O Stephon Castle, nessa altura da carreira, é abaixo disso. Mas eu preferiria manter o Stephon Castle, que eu acho os Spurs têm escolhas extras de primeira rodada, então não seria um all-in, né? Seria ali, você colocaria parte dos seus ativos, mas nem tudo. Eu tentaria ao máximo fazer sem envolver o Stephon Castle, e eu coloquei aqui duas possibilidades. Eu acho que as duas têm que envolver o Jeremy Sohan, que é um excelente defensor, e eu acho que pro Kings faz sentido, que é um time que
sempre tem problemas na defesa, né? Então, eu botei 2 possibilidades aqui. Uma com o Zach Collins, que é pra bater contrato, ele tem esse mais um ano de contrato. Chris Paul, o Jeremy Sohan e 3 escolhas de primeira rodada. A outra seria o Trey Jones, o Jeremy Sohan e o Devin Vassell, que é outro cara ali que você tem que... Eu vi muita gente botando o Keldon Johnson na troca. Eu acho que o Keldon Johnson, nessa altura, não sei se ele é um ativo, né, nesse contrato, né? Mas o Devin Vassell é um cara de 29 milhões de dólares por temporada, um bom defensor, mas ali, dessa minha visão, eu acho que a longo prazo quem vai ocupar esse espaço é o Stephon Castle, né? Ele é até um pouco maior que o Devin Vassell, né? Ele tem 1,98m, o 6'6", né? O Stephon Castle. Eu acho que ele pode marcar caras da posição 2, posição 3, posição 1. Então eu acho que basicamente são essas 2 possibilidades. Você consegue pensar em algum outro caminho para os Spurs, além do, obviamente, você tirar de repente o Devin Vassell, tirar alguma escolha de primeira rodada e botar o Stephon Castle? Acho que a que mais faz sentido é realmente a do Devin Vassell, até mesmo pro Kings. O Kings teve uma experiência interessante nessa temporada, que foi com o Malik Monk jogando na posição 1, que bizarramente funcionou, né? Eu, sinceramente, não esperava, mas ele é um cara que fazia double-double. A gente ganhou dinheiro com isso, né? É verdade. Então, tipo, realmente funcionou, assim, né? Um jogador dinâmico, um jogador que até se mostrou mais que um arremessador. Então, um cara tipo o Devin Vassell poderia valer a pena. Como você falou, infelizmente pro Spurs, o Keldon Johnson tá muito em baixa, né? O Keldon Johnson, eu acho que... eu diria que ele seria aquele cara para enviar para um terceiro time na troca, né? Acho que talvez um outro time gostaria de tentar apostar no Keldon Johnson, porque ele é daquele tipo de cara que ele tem um contrato médio, né? Ele tem aquele contrato, não é um contrato grande, mas também não é um contrato pequeno, ele tem aquele contrato de 20 milhões, então acho que é um contrato, não é impossível de se livrar, né? Então acho que os times gostam de arriscar ele. Mas é que realmente que eu acho que o que mais faz sentido é a do Devin Vassell com o Zach Collins, e aí com escolha de primeira rodada. Eles têm uma escolha de primeira rodada do Chicago Bulls ano que vem. Tem uma do Atlanta Hawks também de 2027. Então, enfim, né? Como você falou, eles têm outras possibilidades além das próprias escolhas, mas, enfim, a gente também sabe que as escolhas dos Spurs, a tendência é que elas não sejam mais escolhas de loteria, né? Então, essa é a expectativa do Spurs, então também não vão ser... acho que essas primeiras rodadas também não seriam tão desastrosas assim. Sim, você tem um cara que, como eu falei, na minha opinião, o Wembanyama já é um top 10 e talvez mais do que isso, né? E tem muita conversa também sobre os Spurs adquirirem o De'Aaron Fox e o Kevin Huerter, né? Que é um cara que já tá no mercado já há muito tempo, né? Ele é um arremessador hipotético, né? É um arremessador que às vezes não acerta os arremessos, né? E quem sabe, sei lá, você faz uma coisa mais maluca, bota mais aí uma escolha e tenta trazer o Keegan Murray também, que eu sinto que tá meio em baixa no Sacramento Kings, né? Mas eu não sei. Eu gostaria muito que acontecesse, mas se a história da NBA te diz alguma coisa, é que as trocas desse tamanho meio que vêm do nada, né, Rodrigo? Elas não ficam sendo especuladas aí semanas após semanas e aí acontece. Normalmente o Clippers trocou pelo Paul George. O Bucks trocou pelo Damian Lillard, né? Não costumam ser coisas... Normalmente... Kyrie Irving no Celtics. Essas coisas costumam acontecer muito rápido, né? Então, não sei, né? A gente vai... Acho que é uma troca que, se acontecer, vai ser uma troca ali da quinta-feira da semana que vem. Que, aliás, é um bom momento pra falar. Teremos live lá no canal do Cara dos Esportes, no YouTube. Provavelmente começando a partir das 8 horas da noite. Falaremos sobre os negócios que acontecerem. Espero que aconteçam muitos negócios, mas a história da NBA te diz que ela estar sendo tão especulada assim normalmente não é um bom sinal. Vamos passar pra falar dos times agora, Rodrigo. Eu listei aqui os 30... Sabe como é que eu listei os 30 times? Eu fui no agora obsoleto ChatGPT e pedi, faça uma lista dos 30 times da NBA em ordem alfabética, né? Então foi a forma mais fácil. Dá alguma coisa pro ChatGPT fazer, né? Porque agora com o DeepSeek ele já vai pra lista ali do desemprego. Foi a primeira pessoa que perdeu o emprego pela inteligência artificial, foi o ChatGPT. Perdeu. Tá ferrado.
Ô, Gabriel, só um Claro. adendo sobre o De'Aaron Fox. Claro. Eu acho que um time que, pra mim, podia pensar em ir atrás dele, eu acho que era o Orlando Magic, tá? Eu acho que é um time Sim. que eu gostaria que fosse atrás dele. É um time que ele tem alguns contratos que ele poderia oferecer e poderia ser interessante. Então, eles poderiam mandar o Cole Anthony, Jonathan Isaac, escolhas de primeira rodada. E aquela coisa, né? Eles têm 2 dos principais jogadores em contrato de calouro. Então, eles ainda têm a possibilidade de tentar fazer um move para ficar um time um pouco mais... É interessante assim logo de cara, né? Então, enfim, quem sabe mandando o Cole Anthony, o Jonathan Isaac, o Wendell Carter Jr., uma escolha de primeira rodada. Então, eu acho que é o outro time que eu gostaria de ver o De'Aaron Fox jogando. Acho que, enfim, né, se acontecer aí um Orlando Magic trocando pelo De'Aaron Fox, seria uma troca que eu gostaria de ver. A minha questão com o Orlando Magic é que o De'Aaron Fox você tem no Paulo Banqueiro e o Franz Wagner, 2 jogadores que são muito bons iniciando ataques. Eu não sei o quanto que o De'Aaron Fox... Acho que não seria o melhor encaixe para o De'Aaron Fox. Fala-se também do Minnesota Timberwolves, mas eu acho que eles não têm ativos pra isso, né? Como assim o Julius Randle não é um ativo? A gente vai falar mais sobre o Julius Randle mais pra frente. E acho que também não tem tantos times assim. Muito time tem o seu armador também, né? De repente, será que tem alguma troca de 3 times que termine com o Jimmy Butler em algum lugar e o De'Aaron Fox no Miami Heat? É a cara do Miami Heat fazer uma troca como essa. Eu separei uma aqui, tá? Por favor. Eu separei uma aqui. Posso falar? Claro, por favor. E eu testei no Trade Machine e bizarramente funcionou, tá? Ó, Miami Heat recebe De'Aaron Fox e Kevin Huerter. O Phoenix Suns recebe Jimmy Butler. O Sacramento Kings recebe o Bradley Beal e 2 escolhas de primeira rodada, tá? E aí você tá com uma arma você tá com uma arma na cabeça do presidente do Sacramento Kings pra ele aceitar o contrato do Bradley Beal. Exatamente. Mas manda mais escolha, sei lá, mas enfim, financeiramente ela é uma troca que funciona, assim. Então envolve o Jimmy Butler, envolve o teria que Fox. ter essas escolhas do Phoenix Suns, né, que eles desmembraram, né? E teria que ter escolha do lado do Miami Heat também. Teria que ser tipo, cara, pra eu aceitar sair do Fox e receber o Bradley Beal de volta, acho que teria que ser 4 ou 5 escolhas de primeira rodada. E sabe o que é o mais engraçado de tudo? Imagina assim os 3 GMs ali num meet, conversando e batendo, não, fechamos, a gente recebe 4 escolhas de primeira rodada, não sei o quê. Aí chega pro Bradley Beal e fala, tá, tu vai pro Sacramento. Ele vai falar, não. Tem isso também, né? O Bradley Beal tem uma cláusula que o permite vetar trocas, né? E não sei se ele teria muito interesse de ir pro Sacramento Kings, né? Então, todas essas trocas esbarram nisso, né? O Bradley Beal, pior contrato da NBA e ainda pode vetar trocas, né? Que é um negócio bizarro. Mas vamos passar pros times agora, antes de entrar nos jogadores, né? A gente vai ter 3 adesivos pra colar nos times, né? Se o time vai ser comprador, vendedor ou se vai ficar parado. E eu separei aqui em ordem alfabética. A gente não vai entrar muito profundamente em cada time, né? Até porque são 30 times na NBA. Vamos em ordem alfabética aqui. Rodrigo, Atlanta Hawks. Um time que vai ficar parado, vai comprar, vai ser comprador ou vai ser vendedor? Eu acho que o Atlanta Hawks vai vender. Com essa lesão agora do Jalen Johnson, eu também acho que eles não vão vender ninguém do núcleo, né? Um Trae Young, um Ricochet e tal. Mas eu acho que essa lesão deles meio que dá uma travada. Eu colocaria eles como parados. Mas eu penderia mais pra vendedor. Assim, eu acho inadmissível o Atlanta Hawks terminar essa trade deadline com o Clint Capela e o Okongwu ainda no elenco. Tem que... Né, acho que o Okongwu hoje talvez seja um jogador melhor, mas, sinceramente, acho que os dois em janeiro de 2025 não dá pra tu ter 2 caras que são bons jogadores, mas que tem basicamente a mesma função ali, o mesmo estilo de jogo. Justo. O seu Boston Celtics? Parado. Também, parado. Acho que é um time que nem tem flexibilidade, né, pra se mexer. O que eu li...
O que eu li do Celtics é que poderia se livrar, tipo, desses contratos, tipo, de calor, tipo, desse, por exemplo, o Jared Springer ali, trocar por umas segundas rodadas, porque, tipo, o contrato dele é 4 milhões, mas se o Celtics se livrar dele, vai pagar menos 15 milhões em impostos, assim, né? Porque o Celtics tá acima daquele second apron, né? Então, se tiver alguma movimentação é assim, mas acho que não. No final do programa, o Rodrigo Moisés vai dizer se ele acha que imposto é roubo. Então escutem até o último segundo. Brooklyn Nets é um claro vendedor, né? Liquidação. Charlotte Hornets, eu acho que o time vai ficar parado. Não acho que vai vender, mas já também fez não as movimentações que tinha, né? Verdade. Chicago Bulls é outro que, pra mim, é claro que se vai fazer alguma coisa, vai ser vender. Claro que é um time também que pode, vamos tentar ir pra seed 9 ao invés de seed 10 no play-in, né? Mas eu acho que é um time muito mais provável pra Nikola Vucevic, Lonzo Ball, Zach LaVine vender um desses caras. Concordo. E vender, assim, pra quem não tá com... Eu tô dizendo, você compra ou vende, mas você não é vender que nem futebol brasileiro, futebol europeu, né? Você vai vender Lonzo Ball por 50 milhões de euros, né? Fazer uma troca, né? Mas faz mais sentido botar como vendedor, comprador. Cleveland Cavaliers. Pô, difícil, tá? Eu tô na dúvida entre comprar ou ficar parado. Sinceramente, tô nessa dúvida, assim. Eu botei parado porque eu acho que é um time que encontrou um encaixe tão bom que eu acho que não faria sentido. Assim, você pode falar, trazer um Ken Johnson pra posição 3, seria ótimo. Mas eu não sei se o time quer mexer numa situação tão boa. Estão num pace aí de 70 vitórias, né? Então, eu não sei se eles vão querer mexer. Então, eu coloquei aqui na minha lista parado. Dallas Mavericks. Eu acho que com a lesão do Luka, é um time que não... Eu acho que é mais provável eles, de repente, trocar um dos caras ali coadjuvantes, mas eu acho que é um time que não vai fazer movimentação antes do Luka retornar e ver como que ele tá. Concordo. Acho que é isso mesmo. Vai ficar parado. Denver Nuggets. Pô, complicado, né? Eu acho que é um time que deveria comprar, mas eu não sei se eles têm se eles têm alguma coisa pra oferecer e se eles estão dispostos a abrir mão de alguma coisa também. Essa é a questão, né? Porque eu sempre fui um entusiasta de trocar o Michael Porter Jr., né? Mas é um time que já não tem muito arremesso. Aí você tira o Michael Porter Jr., fica um time muito travado, né? E aí o outro cara que é possível uma troca é o Aaron Gordon, que é um cara que tem muito mais valor pro Nuggets do que pra qualquer outro time, né? E o Jamal Murray, nesse contrato, é introcável. Então, eu também acho que é um time que vai explorar possibilidades, mas eu não sei se eles têm muito o que fazer. Detroit Pistons, meu time, eu acho que é um comprador. Tem que comprar. Comprador. Eu acho que é um time que vai tentar chegar nos playoffs, que tem uma super estrela no Cade Cunningham. Eu acho que é um time que vai explorar opções e até... Assim, é um time que parece que tá ligando pro Miami Heat sobre o Jimmy Butler. É um time que tá ligando pro Nets sobre o Cam Johnson. E eu acho que deveria mesmo. Golden State Warriors. Tem que, vende todo mundo, né? Acho que não tem muito. Acho que o Warriors é um time que tá implodindo ao vivo. E acho que só o Stephen Curry e o Draymond Green, e olha lá, né? Eu diria que são trocáveis. É um time que tá muito acima das multas também. Então, enfim, acho que é um time que precisa se movimentar urgentemente pra vender. Eu e você jogamos poker, né, Rodrigo? É aquela coisa, né? Quando você já tá com poucos blinds na sua mão, poucas fichas, é melhor você, quando vê uma combinação boa, você ir pro all-in, do que você deixar ir rodando até os big blinds comerem suas fichas, né? Acho que é meio que a situação que o Golden State Warriors tá. Houston Rockets, ao que tudo indica, tá parado, né? E eu até acho que é interessante você querer apostar até onde você pode chegar com esse time antes de você tomar uma decisão grande. Eu acho que faz sentido qualquer movimentação acontecer depois da temporada. Perfeito, até porque eu não sei se tem alguma movimentação que vai fazer eles darem o próximo passo, assim. Então não acho que seja no meio da acho temporada, que o próximo né? passo desse time é os jogadores que eles têm ficarem ainda melhores. É uma temporada um pouco, assim... Jalen Green e Şengün acho que não evoluíram como a gente esperava. Só que, por outro lado, você tem o cara que talvez, sim, tenha mostrado um potencial gigantesco, que é o Amen Thompson, né? Que
Nunca critiquei, inclusive. Não tem vídeos meus falando mal do Amen Thompson por aí. Indiana Pacers, pra mim, é parado. Pois é. Tem a novela do Miles Turner, né? Mas parado também. Porra, o Miles Turner, desde que o mundo é mundo, o cara nasceu e já tava sendo especulado pra troca, né? Porra, coitado. Será que ele é dono de uma casa indiana? Porque se eu fosse ele, eu acho que eu teria só alugado, né? Porque comprar uma casa... Foi quem que a gente viu? O J.J. McCarthy, na NFL, né? Ele comprou uma casa grandona, uma mansão em Minnesota. Eu falei, pô, não sei se é uma boa tu comprar uma casa não, né? Clippers. Pior, o Clippers vai ficar parado. Também acho. Los Angeles Lakers. Vai comprar todo mundo, né? Sempre vai comprar todo mundo, mas meio minha parte, eu acho que é um time que vai tentar trazer alguém ainda. É um time que precisa, né? Você tá com o LeBron 40 anos, né? Tu vai esperar o quê, né? Memphis Grizzlies. Pô, eu acho que o Memphis Grizzlies tem que comprar, e quando eu digo comprar, é que eu acho que é um time que tem muito talento espalhado, e eu acho que tá na hora de concentrar num núcleo só, assim. Dá uma consolidada nos ativos, né? Tem 12, 13 jogadores que são bons, que podem jogar nesse time. Eu acho que tá na hora de trazer essa rotação pra 9 e 8 atletas. Um time que o problema deles, entre aspas, é que eles draftam absurdamente bem, né? E drafta bem, tipo, final da primeira rodada. Segunda rodada eles encontram caras, né? Tu vê, o Mãozinha vai pro All-Star da D-League, né? Brasileiro Mãozinha, participante do podcast Cara dos Esportes 2 vezes. Um grande abraço pra ele, merece muito. Eu acho que é um cara que nesses times piores aí, acho que já teria chegado no time principal, né? Só que o time do Grizzlies é absurdamente profundo. E tu viu a história do Jimmy Butler? Que disse que ele tem 2 lugares que ele não quer jogar mais. Miami e Memphis. Eu não sei porque que ele odeia. Sobrou de graça, né? Pra mim. Do nada, né? O Grizzlies, porra. Miami Heat. Eu botei vendedor, mas eu acho que o Miami Heat... O melhor dos cenários pra ele seria uma troca pro Jimmy Butler que ainda os coloque como competitivos, né? Eu não acho que eles vão trocar Tyler Hero, Ben Adebayo. Eu acho que é um time que quer se manter competitivo. Então é um vendedor, mas não é um time de tanking, na minha opinião. Exato. Eu acho que é um time que gostaria de manter o seu núcleo, só que o Jimmy Butler é contra, né? Verdade. Milwaukee Bucks. Descobriram um pivô lá que é bom. O Clay Ware. Milwaukee Bucks. Bucks acho que é um comprador, né? Especialmente tentando ver o que vai fazer com o Chris Middleton. Sim, e o Lillard tá jogando muito bem, né? Então acho que faz mais sentido você conseguir transformar o Middleton em alguma coisa. Minnesota Timberwolves. Eu acho que eles estão numa situação meio parecida com a do Denver Nuggets. Eu acho que é um time que deveria tentar comprar, mas eu não sei se eles têm muito caminho pra onde ir. Eu botei eles parados aqui justamente porque acho que a grande peça trocável deles é o Julius Randle. E eu não sei se é tão trocável assim, né? Então é complicado. Pelicans, vendedor. Sim. Não tem nem muito o que falar. Knicks, parado porque já fez todas as movimentações que podia. Exato. OKC. Pô, o OKC eu acho que poderia ser um comprador, né? Acho que é um time que tem muita bala na agulha e, assim, o título tá... Não, o time que tá brigando por título, né? E acho que tá na hora de tentar fazer uma movimentação pra garantir isso. Especialmente o Ken Johnson, acho que deveria ser o principal alvo deles, assim. Eu vou em outra direção. Eu gostaria de ver eles trazendo um guarde sexto homem ali, um cara que, sei lá, uma vez por semana ele te dá 25 pontos vindo do banco. Eu acho que é mais um cara que... Peyton Pritchard tá disponível. Pô, o Peyton Pritchard seria 5 escolhas de primeira rodada, o Shai Gilgeous-Alexander e o Chet Holmgren, né? Vamos ser bem sinceros. Orlando Magic. Eu acho que é o time que vai tentar, mas eu acho que vai acabar ficando parado. E tá tudo bem também pra eles, né? Acho que eles, enfim, finalmente conseguiram ser bons, então acho que é um time que pode esperar até a off-season. Sim. Philadelphia 76ers. Eu acho que eles vão ficar parados. Se o Daryl Morey liga hoje pra você é um GM de um time, e ele te oferece o Joel Embiid, você vai responder um não obrigado? Não, eu acho que tem que aceitar, mas enfim, eu acho que é o tipo de coisa que jamais aconteceria e... Enfim. Eu acho que Paul George pro James Harden, quem diz não? Porra, eu acho que é o Clippers, hein?
Todo mundo envolvido diz não, né? É verdade. Phoenix Suns é um comprador. Só que pra eles comprarem, eu acho que eles dependem. Assim, acho que uma coisa que vai acontecer é eles se livrarem do Nurkic. Mas uma movimentação maior dependeria de alguém querer o Bradley Beal. E o Bradley Beal querer esse alguém. E aí eu acho que vai ser muito difícil acontecer. Ou alguém muito apaixonado pelo Grayson Allen também, né? Utah Jazz, né? No caso, seria. Portland Trail Blazers, vendedor, né? Não tem como. Kings a gente já falou, vendedor, né? Tudo indica. Mas assim, também não sei se o Kings pode ser uma situação, eles querem trocar o Fox, mas também, pô, não vai dar o Keegan Murray de graça pra alguém. Alguém vai querer o Sabonis. Eu não acho que o elenco todo tá à venda, né? Mas o De'Aaron Fox, eu acho que tá disponível. Spurs é outro que a gente já falou, comprador. Toronto Raptors, Rodrigo, eu acho bem interessante. Eu acho que o Toronto Raptors é um vendedor, né? Enfim, eu não sei se eles vão fazer essa movimentação agora, mas eu acho que é um time que tem... não parece um núcleo que faça sentido, apesar deles terem bons jogadores ali. E, sei lá, pelo menos talvez o Puerto, algum time que esteja precisando de um pivô, vale a pena eles fazerem essa troca. Então, eu tava no mesmo raciocínio que você. Eu acho que eles deveriam ser vendedores, mas o que eu vi de notícias é que eles estão procurando gente pra jogar ao lado do Scottie Barnes. E a gente lembra que 2 janelas atrás, que a gente achava que eles iam trocar o Siakam, iam trocar o Giannunobi, eles foram lá e trouxeram o Jakob Poeltl, né? Ao invés de trocar os caras, né? Então, pode ser um time que surpreenda novamente, mas eu acho que eles deveriam ser vendedores, mas eu não ficaria surpreso se eles trouxerem alguém. Utah Jazz e Washington Wizards, vendedores, né? Tem nem o que falar. Poupa tempo. Vamos passar para os jogadores agora. Eu listei aqui, mandei pro Rodrigo a lista de principais jogadores que podem ser trocados, né? Que estão no trade block. Eu vou cumprir a minha promessa, não vou falar sobre esse cara, mas o ouvinte precisa saber, então para isso que tá o Rodrigo aqui. Jimmy Butler. Jimmy Butler tá no mercado, tá suspenso agora indefinidamente pelo Miami Heat, e parece que um time que tem muito interesse nele é o Golden State Warriors. E coincidentemente para mim, é o único time que faz algum sentido. Até porque se ele chega enchendo o saco, o Draymond Green vai lá dar um soco na cara dele. Mas eu não vejo muitos destinos pro Jimmy Butler. O Jimmy Butler, cara, sim, primeiro, toda essa situação é patética, né? E acho que, até chega a pegar um pouco mal pra própria história do Jimmy Butler. Eu nunca necessariamente fui um fã do estilo de jogo dele, né? Mas eu acho que é um cara que ele tem que ser muito respeitado pela maneira como ele foi vitorioso, pela maneira como ele... parece que o Jimmy Butler ele chega numa franquia e ele transforma o time, né? E automaticamente ele torna isso um time vencedor. Então, acho que é um cara muito respeitado por isso, mas é realmente muito patética toda essa situação que ele tá causando lá no Heat. Não que o Heat também não tenha a sua parcela de culpa, mas, nossa, acho muito, muito ruim realmente tudo que aconteceu. E o Jimmy Butler, ele tá numa questão que é simplesmente isso, né? Eu acho que não tem nenhum time... não tem nenhum time que pode oferecer pro Jimmy Butler o que ele quer, né? Sim. Então o Jimmy Butler, ele quer ir pra um time pra tentar ser campeão. Acho que esse é o principal objetivo. E não tem nenhum time na liga que esteja ali brigando pra ser campeão, que eu acho que tanto o estilo de jogo quanto de personalidade do Jimmy Butler encaixe nesse momento, assim. Sim. O estilo de jogo, o estilo de personalidade do Jimmy Butler, ele, na minha opinião, hoje ele funcionaria muito melhor em times mais emergentes, assim. Por exemplo, o próprio Detroit Pistons, né? Então, eu acho que esse é o time que vai querer um cara como o Jimmy Butler, um jogador que tem um salário caro, mas um cara que tem esse estilo na meia distância, de um cara que vai arremessar as bolas no final do jogo, ser um bom defensor e tudo mais. Mas, enfim, não é aquele cara que tem aquela vontade de jogar 82 jogos numa temporada regular, e a gente sabe que isso para esses times emergentes é muito importante. Então, enfim, né, ele tá numa situação muito complicada e são pouquíssimos times com realmente aspiração. E vou dizer, né, acho que se ele for trocado para algum lugar, eu acho que é muito por essa questão da NBA, que eles são tudo parça, né? Sim. Então é alguém que é muito amigo do Jimmy Butler e convenceu o general manager ali a fazer esse movimento e tal, mas realmente eu acho uma situação muito
muito ruim, mal administrada por ele, e até triste para ver um cara desse patamar tendo esse tipo de ação, de comportamento. E é uma situação que ele se colocou, né? E você falou sobre prioridade dele ser o título, que ele não tem na carreira. Eu acho que a prioridade 1A pode ser o título, mas a 1B é acertar mais um contrato de 4 anos, que é a raiz de todo o problema dele com o Miami Heat é o Miami Heat não ter oferecido a extensão contratual nessa off-season. É a raiz de todo o problema. Claro que ele não deve ter gostado daquela coletiva do Pat Riley, que basicamente criticou o Jimmy Butler por não jogar na temporada regular, mas o problema real é a questão do contrato. Só que agora ele fica puto e aí fica... desfalca o time, se atrasa pra voo, se atrasa pra treino. Qual time que vai querer dar um contrato de 4 anos pro Jimmy Butler? Nenhum, né? E... um cara de 35, né? Sim, hoje ele é um cara de um contrato de 2 anos. Tipo o contrato que o Harden assinou com o Clippers. Ele não... Qual time que vai olhar pra situação, por exemplo, do Paul George? Os 76ers deram 4 anos pro Paul George. Quem que vai fazer o mesmo pelo Jimmy Butler? Um cara que joga 55, 60 jogos numa temporada regular, né? E... como o Rodrigo bem falou, um time emergente que possa se interessar no Jimmy Butler, ele precisa do Jimmy Butler jogando 70 partidas, né? Precisa dele ali liderando e tal. E outra coisa, eu como torcedor do Detroit Pistons estava pensando nisso. Eu não sei se eu quero a personalidade do Jimmy Butler num time jovem como os Pistons, né? Com um cara como... eu preferia dar espaço para pro Cade ser esse líder, né? Porque o Jimmy Butler, ele ocupa muito espaço, né? De forma figurativa, né? Mais do que objetivamente, né? Então, eu não acho que tem muitos destinos para ele. Acho que ele não vai conseguir esse contrato que ele quer. E aí, se você troca por ele e você não tem um aperto de mão por debaixo da mesa do novo contrato, qual a garantia que você vai ter que ele vai ser um cara diferente do que ele tá sendo em Miami? E eu consigo ver do outro lado também. Ele saindo de Miami, ele chega no Warriors e mostra que ele tava segurando ali porque ele não tinha um comprometimento do Miami Heat com ele a longo prazo. E aí ele é aquele Jimmy Butler dos playoffs da temporada retrasada, né? Que foi um jogador incrível. E aí eu acho que existe uma possibilidade disso também, né? Mas eu acho que é uma situação de muito risco, que só um time que tá meio desesperado pode fazer. E eu acho que o Warriors, nesse momento, é um time que tá meio desesperado de salvar, né? E assim, pô, Phoenix Suns, cara, o Phoenix Suns pode querer. Não tem a menor possibilidade do Miami Heat querer o Bradley Beal. Menor possibilidade. Qualquer franquia inteligente não vai querer o Bradley Beal. E se não tem o Bradley Beal na troca, não tem como fazer essa troca. Você não tem como botar Bradley Beal, Jimmy Butler e Kevin Durant. E Devin Booker, né? Então, é um mercado bem reduzido que o Jimmy Butler só tem a ele mesmo a culpar, né? O pacote do New Orleans Pelicans, Rodrigo, eu acho que os 4 veteranos do time... é um time que tem draftado bem, né? Mas não conseguiu acertar com as estrelas. Que é o Zion Williamson, Brandon Ingram, DeJounte Murray e o CJ McCollum. Te atrai alguns deles? Eu tava lendo que o Zion Williamson, o contrato dele tem cláusula ali de peso e tal, que pode ser que não seja garantido ano após ano, né? Então pode ser um cara que você troca por ele, se der errado você corta ele. Brandon Ingram é um cara que vai ser free agent, se eu não me engano, depois dessa temporada. DeJounte Murray é um cara caro. CJ McCollum, ele tá preso no limbo ali entre ser um All-Star e ser um armador ali. Ele tá bem naquela janela. Algum desses caras aqui, você acha que faz algum sentido em outro time? Eles vão fazer sentido em algum contexto. Talvez para mim o cara mais negociável desse time é o Brandon Ingram. Eu gosto muito o Gabriel, eu sei que não é tão fã do Brandon Ingram assim. Não. E eu também não sou necessariamente tão fã, mas eu acho ele um puro scorer, assim. Eu acho que ele pode ser um cara que ele poderia ajudar, por exemplo, um Spurs a ter uma pontuação vindo do banco, até o próprio Detroit Pistons, assim, esses times um pouco mais jovens que tem, às vezes, uma estrela tão consolidada e não tem necessariamente esse cara para vir pontuando. Então, acho que ele poderia ser esse comandante de segunda unidade e ajudar ali a primeira, uma estrela um pouco mais consolidada. Então, eu acho que desses
Assim, talvez todos eles vão fazer sentido em algum lugar, mas o que eu mais, assim, pode dizer, esse cara tem um fit, eu diria que é o Brandon Ingram, eu gostaria de ver ele no Spurs. Eu acho que esses 4 caras fazem sentido como plano B pros Spurs, se o Darren Fox não... O DeJounte Murray, eu acho que ficaria meio chato, um clima chato, né? Seria meio awkward, né? Mas, assim, faria sentido também. Eu acho que o Zion é o maior boom or bust, né? Do mercado como um todo. Porque é foda, porque ele se machuca, chega gordo e tal, e ele joga nessa temporada e ainda joga bem, né? Ainda joga no nível muito alto, né? Então, eu gostaria muito de ver o Zion numa franquia estruturada. E pode ser um San Antonio Spurs, pode ser um Miami Heat, pode ser um Golden State Warriors. É uma aposta arriscada, mas que o potencial é absurdo. Né? Acho que é um cara que... Eu não descarto ainda a possibilidade do Zion ser um cara All-NBA da carreira dele, né? Mas é um risco bem grande. Vamos passar pra outro... Eu gostaria de usar no Pacers. Eu acho que seria... Se o Pacers conseguisse fazer um pacote, teria que, enfim, ver o que eles têm interessante. Provavelmente escolher 4 escolhas de primeira rodada. Realmente alguma coisa bem grande, assim. Mas eu acho que eu gostaria de ver ele no Pacers. Eu acho que poderia ser um time que joga correndo. Eu acho que poderia ser interessante. A questão é que parece que ele tá buscando um mercado maior, né? Do que Indiana, né? E... eu não sei, né? Eu também não sei se ele tem muito o que escolher, né? Nessa altura da carreira. Outro time que tem um pacote é o Chicago Bulls. Zach LaVine, Nikola Vucevic e Lonzo Ball, né? Que voltou do mundo dos mortos e tem sido um bom role player, né? E o Zach LaVine também, sem muito alarde, vem fazendo uma temporada muito boa. Só que o problema... Ele tá chutando 45% de 3. Só que o problema é que é um cara que nunca jogou nos playoffs na carreira. E é um cara que tem histórico de lesão, né? Então, você correria esse risco se você tem se falado muito do Milwaukee Bucks ou um Los Angeles Lakers. Você correria esse risco com o Zach LaVine, que é um cara que você adquire e aí você fecha o seu time. Que aí você... é uma troca que você faz e não tem muito mais movimentação que você possa fazer. O que você faria? Não, eu gosto muito do Zach LaVine. Eu vou dizer, eu gosto muito de todos os jogadores do Bulls, né? Eu gosto muito do... o Lonzo, claro, eu tenho um pouco mais de ressalva, mas eu gosto ainda do Patrick Williams, eu gosto do Kobe White também. Então, eu acho que é um time que... E, né, o Zach LaVine e o Nikola Vucevic, eu acho que são caras que se valorizaram nessa temporada, né? Eu acho que eles realmente estão, de forma individual, eles estão jogando bem. Então, pô, eu gostaria e eu conseguiria ver alguns times... Tipo assim, o Vucevic, acho que ele faz tanto sentido no Lakers que é o tipo de coisa que nunca vai acontecer, né? Mas o Zach LaVine também pode ser um cara que poderia para ser uma segunda estrela, alguma coisa assim. Eu acho que ele é um cara... Eu gosto muito, e especialmente do jeito que ele tá jogando esse ano. Cara, eu acho que o Zach LaVine... Se o Bucks encontrar um caminho pra transformar o Middleton no Zach LaVine... Porque assim, o Zach LaVine defende? Não. Middleton também não. Então se você não vai ter um cara que não defende, que seja o Zach LaVine, que é um pontuador nesse estágio muito melhor do que o Chris Middleton. Só que aí também já é uma coisa de você abdicar completamente da defesa, né? Porque você tem o Lillard, né? Que não defende ninguém. O Vucevic, você pode me chamar de eurofóbico aqui, Rodrigo? Não sou fã. Não sou fã do Vucevic, não sou fã do Valanciunas, não sou fã desses pivôs europeus mais pesados que não se chamam Nikola Jokic. Eu não... Assim... É que eu não acho que faz sentido... Assim, eu entendo a vontade do Davis querer ter um pivô, né? Mas... o Davis é o pivô do Lakers. Eu não acho que eles deveriam mexer nisso. Então... E assim... Assim, eu vejo Tipo... Tu prefere ter mais minutos? Tu prefere ter 28 minutos de Nikola Vucevic ou de Rui Hashimura? Sinceramente, eu prefiro ter 28 minutos de Nikola Vucevic, assim, em quadra nos playoffs. É um cara que vai espaçar a quadra, vai ajudar vai ajudar o LeBron, acho que vai ajudar o Anthony Davis. E o Hashimura fica ali, fazendo post-up, tem bons momentos, defende bem, mas, enfim. Eu acho que o Vucevic, pra mim, é um cara que ajudaria mais o Lakers nessa altura, assim. Esses pivôs acabam sempre sendo trocados por muito menos do que a gente imagina, né?
É sempre, vai ser... Tá buscando 2 escolhas de primeira rodada e um jogador. Aí vão ser 3 escolhas de segunda rodada. É sempre meio assim. Bradley Beal. Eu vou dizer uma outra coisa, assim. Diga. Se o Bucks eu acho que o Bucks, ele é um time que poderia fazer até essa movimentação pelo Nikola Vucevic se livrando do Brook Lopes. Aí, claro, tem a questão da divisão, não sei se tem uma rivalidade, se isso pode atrapalhar, aí tem a questão da gratidão do Brook Lopes e tal, mas eu acho que também deu de Brook Lopes, né? Eu acho que em 2025, eu acho que o Bucks tá na hora de mudar um pouquinho o núcleo, eu acho que também é um cara que faria sentido. Esse negócio de divisão, né? Na NBA ninguém sabe as divisões, né? Me lembrou o Puka Nacua. Acho que foi esse ano passado, descobrindo qual que era a divisão do Los Angeles Rams, né? Que ele não sabia qual que era. Ele não sabia que era Seahawks, Cardinals e 49ers, né? E na NFL é absurdo, né? Na NFL não saber qual que é a tua divisão é absurdo. Bradley Beal a gente já falou. Pra mim ele é completamente introcável e as poucas possibilidades ele vai sabotar. Não tem como. Eu acho que é um cara que o Phoenix Suns, todo mundo avisou que daria errado e deu errado. Uhum. É isso mesmo. Um dos nomes que eu acho que é daqueles que tá sendo tão especulado que vai acabar não sendo trocado, e já saiu notícia de que o Brooklyn Nets não vai trocar ele por trocar, é o Cam Johnson. Que ele tá num contrato muito bom, é um excelente arremessador de 3, então assim, é tudo que um time pode querer, né? Só que o Brooklyn Nets tá certo, não tem por que dar o Cam Johnson de graça, né? Mas o que eu queria ver ele no Detroit Pistons é sacanagem, porque eu acho que ele seria perfeito. Ele, Jaden Ivey, eventualmente, quando ele voltar, Cade Cunningham, Tobias Harris, Jalen Duren. Pra mim, é um time que é varrido pelo Cleveland Cavaliers na primeira rodada dos playoffs com muito orgulho, né? Ou varrido pelo Boston Celtics, quem sabe, ou pelo New York Knicks. Mas eu queria muito o Cam Johnson nos Pistons, só que acho que tem times potencialmente melhores do que o Pistons de olho nele. Acho que o Thunder tem muita coisa pra entregar, principalmente em quantidade de escolhas de primeira rodada, né? Sim. E, como falou, não é um contrato tão difícil, então eu acho que isso tá pingando um pouco pro Thunder, e aí é aquela coisa, né? Acho que os times, às vezes, da NBA, eles têm eles começam a virar acumuladores, assim, né? E eles, às vezes, acabam se apegando, tipo, olha como o Cason Wallace joga bem, olha como esse cara joga bem, olha como esse cara joga bem, e aí eles acabam perdendo um pouco a oportunidade de transformar isso em coisas grandes, que é uma coisa que o Boston Celtics não tem vergonha nenhuma de fazer, né? E não à toa montou esse time tão bom. Olha como o Jay Crowder é um cara legal, trocado. Olha como o Avery Bradley, trocado. Então, eu acho que business, né? Muito tempo que eu não penso no Avery Bradley. É um cara que eu confesso que eu tinha esquecido que existia. Eu gostava muito do Avery Bradley. O Cam Johnson tem mais 2 anos de contrato após esse, né? Com 20 milhões de dólares por salário, pelo que ele entrega, né? Um arremessador de 40% de 3 é um bom valor, né? Eu acho que se fosse o Thunder, não seria Cason Wallace, também, porque eu gosto muito do Cason Wallace, acho que ele tem um valor muito grande. Sim. Eu acho que seria tipo Isaiah Joe, Aaron Wiggins e algumas dessas escolhas aí, das escolhas piores, talvez. Mas eu acho que o Cam Johnson é um cara que joga em qualquer time. Acho que qualquer time se beneficiaria em ter o Cam Johnson. Julius Randle. Cara. Shanghai Sharks. É muito difícil pensar no Julius Randle, cara, porque ele vai fazer o estilo de jogo dele lá. Ele é o maior buraco negro de basquete que existe, né? A bola cai na mão dele. Ele e o Michael Porter Jr., né? Não tem, a bola não sai, né? Depois. E não tá dando, acho que tá dando menos, tá funcionando ainda pior do que a gente imaginava, né? O fit dele no Minnesota Timberwolves, né? E eu tenho dúvida de qual time que vai olhar pra situação e vai querer, traz o Julius Randle. Eu não sei se tem como. Eu acho que ele tá no último ano de contrato, né? O Julius Randle, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tá no último ano de contrato. Não sei se faz sentido. Não, ele tem uma player option pra próxima temporada, que nessa altura eu não sei nem se ele vai exercer, né? Talvez ele exerça. Mas o Timberwolves, eu não sei se... Acho que eles conseguiriam outro contrato. Eu não acho que eles conseguiriam ativos pelo Julius Randle.
teriam que se livrar dele, né? Então, acho que não é uma situação bem ruim mesmo. O Bruce Brown... Só se eles trocassem por esses caras, tipo, talvez por um desses caras do Pelicans, assim, e mandando umas escolhas a mais ali, né? Potencialmente, acho que é. O Bruce Brown, a gente tava conversando sobre ele hoje, né? Eu e o Rodrigo. 2 pessoas estavam conversando do Brasil sobre o Bruce Brown, é verdade. Tem um contrato absurdo, né? 23 milhões de dólares, né? Nessa temporada ainda. O único time que eu consigo vendo fazer sentido é o Atlanta Hawks. Porque eles perderam o Jalen Johnson. E numa situação de, a gente quer continuar competitivo, vamos trazer o Bruce Brown aqui e mandar, sei lá, o Clint Capella pro Toronto Raptors. E, tirando isso, é um contrato muito difícil. Porque ele é um jogador que... ele só faz sentido num time que quer competir. Porque é aquele jogador que faz aquele trabalho sujo, né? A gente lembra dele no Denver Nuggets. Só que ele é bem salgado, né? Pro trabalho que ele desempenha, né? Então, eu acho que o único time realista que eu consegui pensar pra ele foi o Atlanta Hawks. Por aí. Eu também não consigo ver muitos fits pro Bruce Brown. E parabenizar o empresário que conseguiu esse contrato. Ele era um cara que, no Denver Nuggets, ele era um baita contrato, né? Que ele é, tipo, 10, 12 milhões de dólares, né? Que... era muito abaixo do que ele entregava, só que agora inverteu, né? Agora 23 milhões de dólares para um role player ali, acho que é bem salgado. O pacote do... me lembra muito a história de carreira do Jeff Green, né? O Jeff Green que era assim, muito barato, de repente tem algum idiota pagando mais por ele. Sim, verdade. O pacote do Portland Trail Blazers tem DeAndre Ayton, Robert Williams, Jeremy Grant, Anthony Simons, talvez, né? O único cara ali que eu acho que faria algum sentido em outro time, que é uma troca que eu não criticaria, seria o Robert Williams no Houston Rockets. Voltar a trabalhar com o Ime Udoka, né? Ele jogou com o Ime Udoka, teve a melhor temporada da carreira no Celtics. E eu acho que ele seria uma opção melhor que o Steven Adams, né? Porque o Ime Udoka vem de basquete. Mas todos esses outros caras são contratos que eu não gostaria de tocar. DeAndre Ayton... pelo amor de Deus, né? DeAndre Ayton não quer saber da hora do Brasil, né? Anthony Simons, também um pouco mais caro. Jeremy Grant também. Então, você se aproximaria do pacote do Portland Trail Blazers? Não. Um time que o Gabriel vai me odiar, né? Um time que eu acho que eu vejo sentido no DeAndre Ayton. Não fala. Não termina essa frase. Não termina essa frase. A gente já tem o Beef Stew e o Jalen Duren. Não precisa de DeAndre Ayton. Cara, o DeAndre Ayton na Europa, ele seria MVP todo ano da Euroliga, tá? Discordo, sabe por quê? Porque ele não gosta de basquete. O DeAndre Ayton, ele é um cara de 2,10 m que tem, assim, você pega a habilidade atlética dos jogadores da NBA, o DeAndre Ayton tem um dos melhores corpos. Ele é muito forte, muito alto, muito móvel, só que ele não gosta de basquete. E pro cara ir jogar na Europa, eu acho que eu quero continuar jogando basquete. Tem que ser tipo o Dennis Smith Jr., que acertou com o Real Madrid agora, né? E tem aquele cara que era do Miami Heat e foi pro Lakers, o armador. Que tá agora jogando pra caralho no Panathinaikos, tem até música da torcida. O Kendrick Nunn. Isso, o Kendrick Nunn, é ídolo na Grécia. O cara não paga jantar nem almoço no restaurante na Grécia. O DeAndre Ayton, tem uma entrevista dele que eu já citei aqui algumas vezes, vou citar de novo. Ele falou que o objetivo dele era, ser draftado e assinar meu primeiro contrato. Primeira renovação. Que garante a vida dele. Eu acho que é o que ele quer fazer. Ele quer ficar jogando videogame, quer ser streamer. E não consigo imaginar um cara desse. Você consegue imaginar ele jogando contra o Estrela Vermelha em Belgrado? Não tem como. Não. O cara ele ia morrer. Então, nenhum desses caras... O único que eu acho que faria algum sentido seria o Robert Williams, mas assim, Steven Adams e escolha segunda rodada por ele, né? Que também não pagaria muita coisa. Não sou fã do Robert Williams. Time Lord? O melhor apelido do... É verdade, mas assim, é um cara que... Aliás, explica pro ouvinte por que é Time Lord. Por que é Time Lord o apelido dele? Porque ela... pior que eu não lembro agora a origem do apelido. É porque ele chegou atrasado em várias paradas logo quando ele foi draftado no Boston Celtics. Eu não lembrava disso. Eu achei que era
Ele era bom dando no timing do topo. Confesso que eu não tinha esquecido. Eu felizmente, eu esqueci da época que o Boston Celtics tinha esses caras que a gente achava que eram bons, né? Mó bizarro pensar mal com o Brogdon. Não, a gente achava que, pô, esses caras aí, eles eram bons, não. Aí a gente realmente viu que... De novo, né? Eu acho que esse pra mim tem que ser o caminho das franquias NBA. Eu acho que o Boston Celtics acertou muito nesse caminho de... Pô, tem os caras que a gente acha que é bom, os caras que a gente gosta ali, que a gente tem um apego porque da flor, e tem os caras que realmente resolvem os problemas, né? Então, enfim. A Isaiah Thomas se fudeu numa dessa, né? O Washington Wizards tem o Jonas Valanciunas, né, que eu já falei. Kyle Kuzma, que tem sido completamente horroroso nessa temporada. Malcolm Brogdon, de vidro. E tem um cara, Rodrigo, você talvez se surpreenda de escutar isso. Eu gostaria de um time que tá brigando por algo que ele trocasse pelo Jordan Poole. Não, falei isso mesmo. Posso te apresentar alguns números do Jordan Poole? Pode. Ele tem 21,2 pontos por jogo nessa temporada, arremessando 40% de 3. Ele tem sido um pontuador muito eficiente. O contrato é salgado. Depois dessa temporada é 31 milhões, 34 milhões. Mas como um plano B para um time como o Spurs, um time que tem flexibilidade financeira, eu não acho o pior dos mundos não, cara. Porque ele é um excelente arremessador, é um cara experiente, apesar de ser jovem. Já foi campeão da NBA. E eu acho que ele pode ter, enfim, se recuperado psicologicamente do soco do Draymond. Então, eu não acharia absurdo para um time como os Spurs tentar apostar no Jordan Poole. Só que, assim, para outros times que tem menos flexibilidade financeira, aí é complicado. Mas eu gosto do Jordan Poole. O problema do Jordan Poole... O único problema do Jordan Poole hoje, na minha opinião, é o contrato. Que é um problema bem grande, né? Mas... Não, eu acho que faz sentido mesmo. Eu acho que não pode ser um bom pontuador. Eu acho que ele pode ser interessante. Tem um cara que eu gosto muito no Washington Wizards, que é o Corey Kispert. Vai dar arremessador. Eu gosto muito desse jogador. É um cara que tem um contrato nesses franquelos arremessadores aí da NBA, bem estereótipo mesmo, assim. E... Novo Kyle Korver. Pô, acho que ele... o Ryan Anderson, que acerta a bola de 3. Sim. Mas eu acho que ele é um cara bem interessante, assim. Eu acho que esses times que às vezes só querem fazer não vão fazer grandes movimentações, mas vão trazer um adendo, eu acho que pode ser um adendo interessante. Verdade. E o outro cara que eu separei aqui é o Jordan Clarkson, né? Mas o Utah Jazz também tem vários caras, né? Mas acho que nenhum tem um grande valor. O Lauri Markkanen não pode ser trocado ainda, né? Porque ele renovou o contrato, né? E aí John Collins, essa galera, Walker Kessler, parece que eles não vão trocar, né? Que eu acho que o raciocínio deve ser isso que o Rodrigo acabou de falar, né? O Walker Kessler, pivô branco, né? O Utah Jazz não vai querer trocar um jogador branco, né? Tem o Jordan Clarkson, tem o Colin Sexton, é aquele time que tipo, é uma situação meio Pelicans, assim, né? É um time que se tu vai colocar o time titular no papel, Keontae George, e aí eles de repente aparece um outro cara que tá jogando bem, mas, tipo, não funciona, assim, né? E é um desses times que joga a temporada regular meio que sem... Eles querem o Cooper Flag. Sem perspectiva, assim. O objetivo deles é o Cooper... O objetivo deles é o Cooper Flag, né? Eu acho que tanto o Jordan Clarkson quanto o Colin Sexton seriam interessantes naquele esquema que eu falei do Oklahoma City Thunder, que eu acho que eles precisam de um cara pra vir ali do banco de vez em quando te dar uma pontuação. Que eu acho que o que falta no Thunder é mais um cara que cria o próprio arremesso. E se o Utah Jazz ganha na loteria e consegue trazer o Cooper Flag, eu acho que é um time que pode já sair competindo no dia 1, né? Eu acho que eles conseguem, tipo... Acho que um time que engajado consegue... Aí realmente vai no mercado e faz os ajustes. Eu acho que é um time que consegue competir mesmo. E tem muitas escolhas ainda da troca do Donovan Mitchell e da troca do Rudy Gobert também, né? Então, ainda tem muitos ativos. Algum outro jogador que você pensou que possa estar disponível? Não, acho que são esses, né? E acho que a gente falou dessas trocas, das grandes movimentações e falamos do Bruce Brown também. Então acho que tá bem completo. O Rodrigo, o maior hater do Bruce Brown que existe. Pode assim, não dá pra descartar uma troca surpreendente aqui, um cara que a gente não esperava
que estivesse no mercado, né? Mas eu acho que é basicamente isso. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Twitter, no rmoisés, para highlights. Eu posto também no meu Twitter, né? Porque eu sou cheerleader número 1 do Floripa Ghosts. Uma baita recepção com uma mão só que o Rodrigo Moisés fez nessa semana. Mas, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Valeu, Gabriel. Valeu a todos. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Podcast Caras dos Esportes de NBA volta na semana que vem. Lembrando que depois do Super Bowl a gente volta a 12 episódios por semana. Tem episódio de NFL também, mesmo sem ter rodada nesse domingo. Vai ter o episódio indo ao ar ali no domingo à noite, segunda-feira de manhã, falando já aquecendo para a semana do Super Bowl. Então um grande abraço a todos. Tchau.